Essa tela retrata a antiga Praça 3 de Maio. É que na década de 40 do século XX, Campo Grande começava a desenhar o perfil de importante centro de comércio e serviço que perdura até hoje. A Praça 3 de Maio, atual Praça Raul Aventura, é um marco do bairro. Dessa praça, ao lado da estação de trem de Campo Grande, saíam os bondes e lotações para as diversas localidades, conduzindo passageiros. Ao redor da praça nasceram as primeiras mercearias e armazéns, como a casa do senhor Abílio Albertino, conhecido na época como compadre das amendoeiras, e o Bar e Café Brasil. O senhor Abílio Albertino, por sinal, era o avô do professor Moacir Schroeder Baixo, foi fundador do Colégio Afonso Celso e, mais tarde, no seu trabalho, continuidade, depois da morte dele, por continuidade do seu filho Moacir Barros Baixo e de sua esposa Guiomar Barros Baixo, veio a transformar-se e ser criado o Centro Integrado Campograndense Faculdade Moacir Schroeder Baixo, em homenagem a ele. Então, aqui aí está o centro de Campo Grande, mais propriamente Praça 3 de Maio, e atual Praça Raul Aventura. Mais duas telas do Mestre Saô em sua vernissagem no Shopping Passeio Campo Grande. São duas telas. Essa tela de cima é o antigo cemitério de Campo Grande. Aliás, como um fato histórico, Campo Grande foi um dos primeiros bairros a seguir o Decreto 37 de 5 de maio de 1893, que ordenou a construção de cemitérios públicos em cada região do estado. O terreno foi comprado por 6 contos de réis do alferes Manuel Fernandes Barata, no dia 17 de janeiro de 1896, e registrado no cartório do escrivão Jorge Gonçalves de Pinho. Pequeno em dimensões, o cemitério foi transferido para a área próxima à rua Pino Rangel, abaixo do Morro do Barata. E as terras do antigo cemitério foram, em período mais recente, ocupadas hoje pela primeira região administrativa de Campo Grande. Esse local, essa imagem da tela, é mais recente. Mostra no centro a rua Amaral Costa, e à esquerda fica o morro onde se situa a igreja matriz de Nossa Senhora do Desterro. À direita da foto são as instalações da região administrativa, ou seja, que hoje é ocupado pela terceira divisão de conservação, de fiscalização e de obras. Então, no meio é a rua Amaral Costa, a igreja matriz Nossa Senhora do Desterro não aparece, mas está à esquerda, e à direita são as repartições do estado às quais eu me referi. Aliás, foi nessa antiga região administrativa que a engenheira Elza Pinhori Borne
é bom que se destaque. Criou e planejou a construção do viaduto Alimpedo. Alimpedo, na época, era prefeito e morreu antes de terminar o seu mandato. E a Elza Pinho Osborne era secretária de obras do município e era engenheira. Então, portanto, foi ela que criou o viaduto, e o viaduto foi batizado como viaduto Alimpedo, que era o prefeito na época, que havia morrido antes de completar o seu mandato de prefeito. A doutora Elza Pinho Osborne também, além do viaduto Alimpedo, construiu a Avenida Arthur Rios, o Teatro Arthur Azevedo, o Teatro de Arena, que era o antigo Teatro Rural de Estudantes, diversas praças da região de Campo Grande. A tela de baixo retrata o primeiro posto de gasolina fundado em Campo Grande e encontrava-se na rua Coronel Agostinho. Hoje, na época de 2010, naturalmente não existe mais. E serve apenas como uma imagem histórica do primeiro posto de gasolina criado em Campo Grande. Parece importante voltar a falar sobre a engenheira Elza Pinho Osborne, de que poucos vieram a ter conhecimento e pouco dela se sabe. É que Elza Pinho Osborne escreveu uma importante peça teatral para ser encenada no Teatro Rural dos Estudantes, por ela construído. E que é sobre a libertação dos escravos do Brasil. Foi feita através da Lei Áurea de 13 de maio de 1888, assinado pela Princesa Isabel. Então, em 1958, portanto, o Teatro Rural dos Estudantes levou em cena sua primeira peça teatral, Zé do Pato, escrita por Elza Pinho Osborne. Transformada em livro, a peça Zé do Pato, a introdução da autora, se lê, entre outras coisas, entre aspas: quando meus afilhados do Teatro Rural dos Estudantes resolveram que eu devia escrever para eles uma peça em comemoração ao 70º da abolição do cativeiro no Brasil, pensei imediatamente em José do Patrocínio. O idealismo desses moços e dessas moças, que Herculano Carneiro, meu afilhado número 1 do Teatro Rural de Arena, com teimosia, perseverança e excepcional talento, congrega e consegue manter unidos pelo amor comum ao teatro, faz crer ser o meu já imenso otimismo quanto aos jovens do Brasil me proporcionam. Me impelem uma euforia a trabalhar para eles, sempre e cada vez mais, tentando retribuir e continuar merecendo a ter a ternura com que me destino. A mensagem do Zé do Pato é esta:
união de todas as raças pela pureza do amor, fraternidade total entre os homens. Mensagem que, para André Rebouças, representou um dos muitos sonhos de sua vida exemplar. Por isso, Zé do Pato é dedicado a André Rebouças. André Rebouças, a quem José do Patrocínio chamou para padrinho de seu filho. André Rebouças, que enquanto os abolicionistas pensavam, segundo o testemunho de Joaquim Nabuco, abre aspas, o negro é um homem, não pode ser uma propriedade, só ele afirmava, abre aspas, o negro é um irmão, deve pertencer à nossa família. E aí está a capa do livro, editado em 1958 e escrito por Elza Pinho Osborne. Continuando a visitar a exposição, encontra-se ao lado de duas telas. A de cima é de Campo Grande em 1890, ou seja, fins do século XIX. Aqui à esquerda encontra-se a igreja Nossa Senhora do Desterro. Os alicerces dessa igreja, Nossa Senhora do Desterro, foram fincados por Manuel Barcelos, um dos primeiros moradores de Campo Grande, sob a forma de pequena capela. Mas com a multiplicação da população de Campo Grande, o padre Silvério Dias foi designado para a região por ordem dos bispos do Rio de Janeiro, iniciando uma série de melhoramentos na capela. Com essa série de melhoramentos, a capela veio a transformar-se em grande igreja, chamada Igreja Matriz de Nossa Senhora do Desterro. E em 29 de agosto de 1755, o padre Bernardo Pereira de Souza inaugurou a nova matriz, que essa se encontra à esquerda da foto, em solenidade presidida por vários bispos e seguido de festejos que marcaram época na região. De lá de cima sobem duas trilhas, lá do morro da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Desterro. Essas duas trilhas convergem para uma só, que termina num terreno baldio, em que hoje situa-se a Escola Municipal Venezuela. À direita da foto é o que viria a ser a Rua Amaral Costa, e com as construções também à esquerda, que eram o antigo cemitério de Campo Grande. A tela de baixo retrata a capela com o mesmo nome, Capela Nossa Senhora do Desterro, situado na Pedra de Guaratiba. Foi fundada no ano de 1620 e foi tombada pela Diretoria do Patrimônio Artístico Nacional em 21 de julho de 1938 e fica na Rua Belchior da Fonseca. Está sendo retratado, logicamente, a partir da